Você já se perguntou sobre os mistérios ocultos nas páginas da Bíblia? Existem seres enigmáticos e histórias intrigantes que desafiam nossa compreensão e despertam a curiosidade sobre o mundo espiritual. No vídeo de hoje, vamos explorar juntos os 11 seres mais misteriosos mencionados nas Escrituras Sagradas. Desde os enigmáticos 24 anciãos que cercam o trono celestial até criaturas como o Behemoth e o Leviatã, passando por figuras angelicais como os querubins e serafins, e personagens enigmáticos como Melquisedeque. Prepare-se para uma jornada fascinante que iluminará aspectos pouco discutidos da Bíblia e oferecerá novas perspectivas sobre esses seres extraordinários. Se você é apaixonado por mistérios bíblicos ou simplesmente deseja aprofundar seu conhecimento, este vídeo é para você. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos desvendar esses mistérios e expandir nossa compreensão sobre o universo bíblico. Venha conosco nessa viagem ao desconhecido. Os 24 Anciãos. O mistério dos 24 anciãos no livro do Apocalipse fascina estudiosos e leitores há séculos, oferecendo uma visão intrigante do reino celestial. Descritos como figuras vestidas de branco e coroadas com ouro, sentadas ao redor do trono de Deus, esses anciãos simbolizam, para muitos intérpretes, a Igreja triunfante. Sua presença sugere uma representação da comunidade fiel, possivelmente composta por líderes espirituais ou representantes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. João, exilado na ilha de Patmos, experimenta visões que transcendem o tempo e o espaço terrenos, sendo conduzido a uma cena celestial de grandiosidade indescritível. A sala do trono celeste, resplandecente em luz divina, é o cenário onde os anciãos participam em adoração e testemunham os eventos que culminam na vitória final de Cristo sobre o mal. Suas coroas de ouro simbolizam triunfo e autoridade espiritual, distintas das coroas angelicais. Embora o texto não explique diretamente quem são esses anciãos, a interpretação tradicional é de que eles representam a Assembleia dos Santos Redimidos, unidos na adoração ao Criador. Sua presença destaca não apenas a majestade de Deus, mas também a participação ativa da Igreja na consumação dos tempos, aguardando o cumprimento das promessas divinas. Número 2. As rodas na visão de Ezequiel. A visão das rodas na profecia de Ezequiel oferece uma perspectiva intrigante sobre a natureza divina e a ordem celestial. Descritas como rodas dentro de rodas, elas simbolizam a complexidade e a perfeição do governo de Deus. Ezequiel descreve essas estruturas não apenas como elementos físicos de um trono celestial, mas como manifestações da presença e do poder divino. As rodas, capazes de se mover em qualquer direção simultaneamente, refletem a onipresença e a onisciência de Deus, enquanto os olhos ao redor delas sugerem uma vigilância constante sobre toda a criação. A visão de Ezequiel não se limita a uma descrição literal, mas busca transmitir a grandiosidade e a complexidade do reino espiritual. Ela representa um convite para contemplar a profundidade do plano divino e a majestade da presença de Deus, revelando-se através de imagens que desafiam a compreensão humana. Essa passagem não apenas enriquece a teologia judaico-cristã, mas também inspira uma reflexão sobre a natureza transcendente e o mistério da divindade. O Behemoth, mencionado no livro de Jó, representa uma das criaturas mais enigmáticas das Escrituras, simbolizando a grandiosidade da criação divina. Descrito por Deus como uma obra-prima de sua criação, o Behemoth é retratado como um ser herbívoro de imensa força e proporções colossais, que impressiona pela sua robustez e poder. As descrições bíblicas evocam uma criatura que transcende os limites dos animais conhecidos, superando em tamanho e força qualquer animal terrestre. A natureza singular do Behemoth tem gerado debates entre estudiosos, que tentam identificar sua espécie exata. Alguns sugerem um hipopótamo, outros um elefante, mas a magnitude descrita sugere uma criatura de características quase míticas. O propósito de sua apresentação a Jó é destacar a incomparabilidade de Deus e a humildade necessária diante da sua grandiosidade, um lembrete poderoso da soberania divina sobre toda a criação. O Leviatã, mencionado no livro de Jó, é uma criatura lendária que personifica as forças primordiais e indomáveis da natureza. Descrito como um monstro marinho de imensa força e ferocidade incomparáveis, o Leviatã é associado à palavra hebraica que significa enrolado ou torcido, sugerindo uma figura colossal e intimidadora, frequentemente equiparada a uma serpente ou dragão marinho. Enquanto algumas interpretações o identificam como um crocodilo ou um dinossauro marinho,
sua natureza transcende essas comparações, representando uma entidade mítica que desafia a compreensão humana. A apresentação do Leviatã a Jó visa ilustrar não apenas a grandiosidade das criaturas divinamente criadas, mas também enfatizar a soberania absoluta de Deus sobre todas as formas de vida. Esta narrativa serve como um lembrete poderoso da humildade necessária diante da majestade e do poder incomparável de Deus sobre a criação. Os querubins são seres celestiais mencionados desde os primórdios bíblicos, associados à proteção da santidade de Deus e à relação com a humanidade. Após a queda de Adão e Eva, foram designados para guardar o caminho para a árvore da vida, simbolizando a separação entre a pureza divina e a pecaminosidade humana. Representados como criaturas poderosas com asas e mãos, os querubins desempenham um papel crucial na narrativa bíblica, aparecendo na construção da Arca da Aliança e do Tabernáculo como símbolos tangíveis da presença de Deus entre seu povo. A visão de Ezequiel oferece uma perspectiva ainda mais complexa dessas entidades celestiais, descrevendo-os com múltiplos olhos e rodas dentro de rodas, revelando aspectos misteriosos e profundos do plano divino. Essa imagem não só enriquece a teologia judaico-cristã, mas também inspira uma reflexão sobre a natureza transcendente e a grandeza incompreensível de Deus. Os querubins, assim, não apenas guardam santuários terrenos, mas também exemplificam a vastidão e a complexidade da ordem celestial, convidando à contemplação da santidade e do poder divino. Em Isaías 14, Lúcifer é apresentado como um anjo de alta hierarquia cujo nome significa portador da luz em latim. Inicialmente descrito como uma figura radiante e majestosa, sua queda é atribuída ao orgulho e à ambição desmedida de querer se igualar a Deus. Esta rebelião resulta em sua expulsão dos céus, simbolizando o perigo da soberba e da falta de humildade diante da autoridade divina. Lúcifer representa não apenas um ser celestial caído, mas também um arquétipo de como a busca desenfreada por poder e glória pode corromper até mesmo as mais elevadas criaturas espirituais. Sua história serve como um lembrete poderoso da importância da submissão e da reverência a Deus, destacando os limites da criatura em relação ao Criador. A narrativa de Lúcifer não apenas enriquece a compreensão teológica, mas também ressalta a necessidade de uma busca constante pela humildade e pelo respeito à soberania divina, fundamentais para a harmonia espiritual e moral da criação. Melquisedeque emerge na Bíblia como uma figura enigmática durante os tempos de Abraão, sendo apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Seu nome, que significa Rei da Justiça, simboliza sua posição como um líder justo e piedoso. O texto bíblico destaca sua singularidade ao não registrar sua genealogia, nem o início nem o fim de seus dias, sugerindo uma figura que transcende as limitações humanas. Melquisedeque abençoa Abraão e recebe dele o dízimo, um ato que destaca seu status espiritual e sua conexão direta com Deus. No Novo Testamento, Melquisedeque é referenciado como uma prefiguração de Cristo, especialmente em Hebreus, onde é descrito como tendo um sacerdócio eterno, semelhante ao de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Isso ilustra a continuidade e a perfeição do sacerdócio de Cristo, que transcende os limites temporais e culturais, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre a redenção e o propósito divino na história humana. A figura do anjo da morte é evocada nas narrativas das pragas do Egito, particularmente na 10ª praga que resultou na morte dos primogênitos. Embora o texto hebraico original não mencione explicitamente um anjo da morte, refere-se a um destruidor, interpretado como um mensageiro celestial incumbido de executar o julgamento divino. Este ser representa a justiça de Deus, agindo como instrumento de distinção entre aqueles que obedecem às suas instruções e os que resistem. Sua presença durante a 10ª praga sublinha não apenas a severidade do juízo divino sobre o Egito, mas também a proteção providencial concedida aos israelitas que seguiram as ordens de Deus, marcando as portas com sangue de cordeiro. Essa narrativa não apenas destaca a soberania de Deus sobre a história humana, mas também ressalta a importância da obediência e da confiança na providência divina, que assegura a salvação daqueles que se submetem à sua vontade. Os serafins são seres angelicais descritos pelo profeta Isaías como anjos de 6 asas que permanecem continuamente na presença de Deus, adorando-o incessantemente. O termo serafim, que significa os ardentes ou os que queimam, reflete sua natureza pura e seu papel como agentes de purificação espiritual. Isaías descreve os serafins como possuindo rostos, mãos e vozes, dedicados à exaltação da santidade de Deus, destacando sua glória e majestade incomparáveis. Na visão do profeta,
Um serafim purifica seus lábios com uma brasa viva, simbolizando a remoção de seus pecados e preparando-o para seu chamado divino. Este evento não apenas ilustra a reverência celestial e o poder purificador de Deus, mas também enfatiza a necessidade humana de santidade diante de sua presença santa. A figura dos serafins, portanto, não só enriquece a compreensão da adoração celestial, mas também inspira uma busca contínua pela pureza espiritual e pela proximidade com o Criador. Os demônios são descritos nas Escrituras como seres espirituais com personalidade própria, demonstrando inteligência, vontade e emoções. Eles interagem com Jesus e outras figuras bíblicas, às vezes manifestando possessão demoníaca, onde exercem influência sobre indivíduos, alterando seus comportamentos e ações. Na narrativa bíblica, os demônios são retratados como opositores de Deus, dedicados a corromper a humanidade e desviar as pessoas da imagem divina. A autoridade de Jesus sobre esses espíritos malignos é repetidamente demonstrada, destacando o poder supremo de Deus sobre todas as forças espirituais. Jesus não apenas exorciza os possuídos, mas também ensina sobre a necessidade de vigilância espiritual e fé para resistir às tentações demoníacas. A presença dos demônios nas Escrituras serve não apenas para ilustrar o conflito espiritual entre o bem e o mal, mas também para reforçar a mensagem da redenção e proteção divina. Esses relatos sublinham a importância da confiança em Deus e da busca pela santidade como meio de resistir às influências malignas, reforçando a promessa de que aqueles que permanecem em Cristo são guardados pela sua poderosa mão. A queda de Lúcifer como um ato de rebelião motivado pelo orgulho marca o início de um conflito espiritual fundamental entre o bem e o mal na narrativa bíblica. Ao desafiar a soberania divina e buscar igualdade com Deus, Lúcifer lidera uma revolta que resulta na sua expulsão, junto com outros anjos que o seguiram. Esse evento estabelece Satanás como inimigo de Deus e da humanidade, empenhado em corromper e desviar a imagem de Deus nos seres humanos. No entanto, a mensagem de redenção é central na história bíblica. Através de Jesus Cristo, Deus oferece um caminho de restauração e reconciliação, permitindo que a humanidade seja renovada à sua imagem. Este tema enfatiza a importância da fidelidade a Deus e da resistência às tentações, confiando na vitória já conquistada por Cristo sobre as forças do mal. A história de Lúcifer e sua queda não apenas ilustra os perigos do orgulho e da rebelião espiritual, mas também ressalta a promessa de salvação e renovação através da fé em Cristo. Concluímos nossa fascinante exploração dos 11 seres mais misteriosos mencionados na Bíblia. Percorremos as Escrituras descobrindo figuras enigmáticas como os 24 anciãos, as rodas na visão de Ezequiel, criaturas poderosas como o Beemote e o Leviatã, e refletimos sobre a importância dos querubins, serafins e Melquisedeque. Também aprofundamos nossa compreensão sobre a queda de Lúcifer, o conflito espiritual contínuo e a natureza dos demônios. Esperamos que esta jornada tenha enriquecido seu conhecimento e despertado sua curiosidade sobre esses temas profundos. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e convidamos você a deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Sua participação é essencial para continuarmos expandindo nossa compreensão juntos. Até a próxima, e que a luz divina ilumine sempre o seu caminho.